1 Samuel 29, 1 até o capítulo 30, verso de número 6, diz assim o texto. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não, este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos, e coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo deserdado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria, porventura, com a cabeça destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis se chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nessa campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim, até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: porém, que fiz eu? Ou o que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag ia esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram a caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Oremos, irmãos. Senhor amado, Deus bendito, Salvador maravilhoso, nós exaltamos o bendito nome do Senhor. Nesta manhã nos alegramos porque nos lembramos que Cristo venceu a morte e com Ele venceremos. Cantamos louvores ao Senhor por conta
desta obra gloriosa do teu Filho em nosso favor. E agora, ó Deus, que vamos ouvir a palavra bendita do teu Filho, o profeta por excelência. Rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração e instrua a nossa alma, santificando-nos para si mesmo. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto dessa manhã mostra um grande contraste com o texto anterior, o que nós vimos na semana passada. Porque se no texto anterior você vê a degradação espiritual de Saul, que foi rejeitado pelo Senhor e acabou fazendo o que outrora condenava, ele foi buscar a ajuda de uma médium na falsa religião, ele foi buscar respostas para os seus dilemas, e sem arrependimento ele colheu apenas o desespero. Se é isso que você tem no capítulo anterior, agora o narrador volta mais uma vez a sua atenção para Davi. Davi também tirou os olhos do Senhor. Neste sentido, ele não foi nada diferente de Saul. Quando você tira os olhos das promessas de Deus, você toma atitudes erradas. Você viu isso aqui também nos capítulos anteriores. Porque Davi tirou os olhos da promessa de Deus, de que ele seria o rei. Davi começou a crer errado, ou seja, ele começou a acreditar que de fato poderia chegar o dia em que Saul iria alcançá-lo e tirar a sua vida. Saul iria matá-lo. E é claro que isso não iria acontecer. Deus tinha para ele o plano de se assentar no trono. Mas Davi, sem olhar para essa promessa, acaba fugindo para a terra dos filisteus. Ele vai buscar refúgio fora da terra de Deus. Ele vai buscar refúgio em meio aos seus inimigos. Ele então começou a habitar em Ziclag, longe da vista do rei Aquis, e começou então a viver uma vida dupla. Ao mesmo tempo em que Davi guerreava contra os povos que eram inimigos do Senhor, quando o rei Aquis pedia a ele o seu relatório, Davi dizia que estava pelejando contra o próprio povo, contra Israel. E com isso ele começou a ganhar a simpatia do rei Aquis. Ele de fato fingiu lealdade ao rei Aquis. E então Aquis, confiando plenamente em Davi, anunciou que levaria Davi para pelejar contra Israel. Eu quero que você lembre disso, volte lá no capítulo 28. No verso 1 você tem isso. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Pense então numa situação terrível. Situação que Davi mesmo se meteu, porque quando ele não confiou em Deus, ele toma a atitude precipitada de ir se esconder no meio dos filisteus, e agora ele tem que fingir lealdade àquele rei. Agora o rei o comissiona e diz: vamos pelejar contra Israel. Então, se Davi pendesse para o lado de Israel, ficaria categórica a sua mentira. Ele perderia a proteção que ele tinha tido até então por estar debaixo do reino de Aquis. Se ele pelejasse contra Israel, ele daria razão à perseguição de Saul. O pessoal ia olhar e dizer: está vendo, Saul está muito certo mesmo em perseguir esse homem, porque esse homem é um traidor. O pecado de Davi, a precipitação de Davi, leva Davi então a uma situação muito tensa. Nesse sentido, eu quero reafirmar: você tem Saul e Davi tomando atitudes totalmente erradas e equivocadas. O que se segue demonstra que Deus trata os seus servos de forma diferente daqueles que não o amam. Deus tratou Saul de uma forma, julgando a Saul. Deus tratará Davi de uma outra forma.
E a diferença entre Saul e Davi não é outra senão a crença no Messias. Enquanto Saul havia rejeitado Deus e a sua palavra, Davi, ainda que tomando muitos passos impensados, ainda que pecando muitas vezes, mantinha em seu coração a fé no Senhor. Você pode notar isso porque ele está no capítulo anterior guerreando contra as nações inimigas de Israel. Davi é um crente que está em pecado, mas ele é um crente. A partir do texto você percebe então como é que Deus trata você por causa de Jesus. Porque essa é a grande diferença entre Davi e Saul. A crença no Messias. E você? Como é que Deus trata você por causa do Senhor Jesus Cristo? Primeira lição do texto. Deus muitas vezes preserva você a despeito dos seus pecados. É isso que você percebe aqui no texto. Veja, os filisteus se preparam para a batalha e Davi está entre eles. Veja os versos 1 e 2 do capítulo 29. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. A batalha está armada. Quem está do lado de Aquis? Davi. Aqui então está o ungido de Deus em uma situação adversa, causada pelo seu próprio pecado. Davi não poderia alegar nada aqui. Estão me perseguindo, como alguns crentes fazem. Satanás está furioso comigo porque eu sou crente. Davi está colhendo o que ele plantou. Davi tomou atitudes precipitadas. Davi não confiou no cuidado do Senhor. Davi está numa situação adversa. A culpa é dele. E em breve ele vai ter de decidir com quem que ele vai ficar mal. Se ele vai ficar mal com o rei que o acolheu quando ele fugia de Saul e que estava plenamente confiante em Davi, ou se ele vai ficar mal com o seu próprio povo, com a comunidade do pacto. É essa a escolha que Davi terá de tomar. Mas você nunca vai saber como é que Davi iria se portar aqui. Por uma razão. Pela providência e misericórdia de Deus, os filisteus começam a questionar o rei sobre a presença de Davi. Deus irá livrar Davi de tomar essa decisão. Dê uma olhada no versículo 3. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus, que fazem aqui? Davi já está lá no meio do povo há muito tempo. Ele está batalhando, Aquis confia nele. Mas agora que Aquis o leva no meio do seu exército, os príncipes filisteus estão dizendo: alguma coisa está errada. O que esse homem está fazendo aqui do nosso lado? E é interessante você perceber que na providência de Deus, Ele usa todos os atos dos homens, bons e maus, todos os atos dos homens justos e injustos, para cumprir os seus propósitos. Lá atrás, quando Saul cercou Davi, e estava já para apanhar Davi, veio uma notícia de que os filisteus haviam invadido uma cidade, e foi isso que Deus usou para que Saul deixasse Davi naquela ocasião e fosse pelejar contra os filisteus. Agora Davi está diante da situação de: o que eu vou escolher? Vou lutar com Aquis, do lado de Aquis, contra o meu povo, vou lutar a favor do meu povo e vou ser descoberto por Aquis. E então os príncipes questionam. E a partir daí Davi não vai precisar mais decidir. Deus está poupando Davi a despeito do pecado de Davi. Para os filisteus, para os príncipes filisteus, é muito estranho ter um hebreu entre eles. Entretanto, o rei insiste em manter Davi ali. Veja o verso 3, o final.
respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. O rei está dizendo: este homem já desertou há muito tempo de Israel. Ele é um desertor. Ele passou para o nosso lado. Não há por que desconfiar deste homem. Mas os príncipes filisteus continuam argumentando e dizem o seguinte: olha, o que este homem vai fazer é aproveitar essa situação para se reconciliar com Saul. No meio da guerra você vai ver que ele vai se voltar contra nós, vai matar um monte de gente aqui e vai levar as cabeças lá para Saul. E assim ele então vai fazer as pazes com o rei. É melhor não deixar este homem ir conosco. E eles fazem isso reconhecendo que Davi é de fato um grande guerreiro. Isso está nos versos 3 e 4, veja lá. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos, e coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Veja a preocupação. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu Senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens? E então vem o reconhecimento de como ele era um grande guerreiro. Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Aquis confia plenamente em Davi. Mas os filisteus falam: vai devagar, rei. Este homem é um grande guerreiro. Não faz sentido levá-lo para batalhar conosco. Diante então do argumento, o rei acaba se convencendo e lamentando, ele manda Davi retornar. Verso 6. Então, Aquis chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nessa campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. E aqui você já começa a ter algumas coisas esquisitas, porque é um rei filisteu, é um rei ímpio, é um rei que não teme ao Senhor. Mas você reparou a linguagem? Tão certo como vive o Senhor. E aí os comentaristas acabam se dividindo aqui. Alguns acham que Aquis estava de fato sendo influenciado por Davi e começava então talvez a temer a Deus. Eu estou do lado dos outros comentaristas. Aquis gostava tanto de Davi que ele não está querendo ser rude com Davi. Ele usa um linguajar macio aqui somente para agradar. Ele está sendo cortês com Davi. Então, um dos comentaristas, Richard Phillips, fala algo bastante interessante. Ele diz assim: uma das ironias deste capítulo é que quase metade do seu conteúdo envolve Aquis defendendo a lealdade de Davi, quando de fato Davi não havia sido leal a ele. Pense na ironia. O rei está botando a mão no fogo por Davi. Este homem é leal, este homem é fiel. E Davi por trás do rei, enganando.
lutando em nome do Senhor, fazendo um papel de agente duplo. Mas o rei jura de pé junto que Davi desertou. É uma grande ironia, de fato, no texto. Mas Deus, em sua providência, a despeito do pecado de Davi, o está livrando de tomar a decisão terrível de lutar a favor de Aquis, ou de lutar contra Aquis e a favor de Israel. Veja o verso 8. Então Davi disse a Aquis: porém, que fiz eu? Veja, Deus está livrando quando ele questiona, ou quando os príncipes questionam Davi, e o rei fala, vai embora. E Davi, em vez de louvar a Deus, ô Senhor, obrigado, porque eu não vou precisar decidir isso, eu vou me embora daqui. A despeito do meu pecado, o Senhor está me livrando. Olha o que Davi está fazendo. Ele chega para o rei e diz: que fiz eu? O que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Sabe o que Davi faz? Em vez de dar graças a Deus por ter sido poupado de ir contra Israel, ele continua bajulando Aquis. Ele continua mantendo o personagem. Ele continua dizendo ser fiel àquele rei ímpio. Perceba, Davi não merece. Mas Deus está sendo gracioso, livrando Davi, não por ele, mas apesar dele. Versos 9 a 11. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Olha a visão que o rei tem deste homem agente duplo. Você é bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Deus muitas vezes preserva você a despeito dos seus pecados. Mas isso é por causa de Cristo. Não é por causa de você. Não era por causa de Davi. Era por causa do Messias. Mas como Davi, meus irmãos, há muitos crentes vivendo uma vida dupla. Davi está aqui batalhando contra os exércitos inimigos e fingindo lealdade ao rei. Há crentes que estão nos cultos todos os domingos. Cantam, louvam a Deus, mas durante a semana se fazem amigos desse mundo. Querem se aproveitar dos supostos benefícios que há nesse mundo. Você quer ver algo triste? Crentes sendo elogiados por ímpios, por estarem fazendo algo que é errado diante de Deus, mas que para os ímpios é algo bom. Alguns chegam a dizer o seguinte: fulano é crente, mas ele é legal. Fulano é crente, mas não é desses enjoados, não, nem parece que é crente. Isso é terrível. Crentes, por exemplo, que fazem o que é errado diante de Deus, mas que por fazerem o que é errado diante de Deus, são vistos pelos seus patrões como bons funcionários. Teve alguém que trabalha aí com contabilidade, e o chefe diz assim: você vai sonegar o imposto aqui dessa empresa. E o crente sabe que isso é errado. E ele então vai começar a emitir nota fiscal fria, só para zerar lá o imposto, ou diminuir
o imposto. Isso é pecado. A ordem do chefe é pecaminosa. Mas o crente, para ficar bem com o chefe, faz aquilo que ele sabe que é errado, que ele sabe que é pecado, e o chefe diz: que bom funcionário é esse que eu tenho. E aí no domingo esse crente vai à igreja e louva o Senhor Deus, que nos faz mais santos. Só a vida dupla. Às vezes você olha para Davi aqui e diz: terrível esse Davi. Como é que alguém pode agir assim? Avalie a sua vida. Avalie a sua vida. Muitos crentes, infelizmente, diante dos ímpios, dão mau testemunho. E a semelhança do que fez Deus em favor de Davi, por vezes Deus pode até preservar você, a despeito do seu pecado. Por exemplo, mantendo o seu emprego. Mas isso é para você voltar para Ele. É a misericórdia do Senhor a causa de você não ser consumido. Elas se renovam a cada manhã. E em sua graça e misericórdia, muitas vezes Ele vai também impedir que os crentes continuem em seu pecado. Por vezes Ele vai te manter no emprego, mas por vezes Ele mesmo fará com que você perca esse emprego. Para que você não continue pecando. Para que você não continue fazendo aquilo que é mal contra Ele. Porque até mesmo em seu juízo, meus irmãos, o Senhor age com misericórdia para com os seus. Eu gosto muito do texto de Gênesis 11, porque ele expressa de forma maravilhosa essa verdade. Vá lá. Gênesis capítulo 11, você sabe que é o momento em que o povo para em Babel. Deus havia mandado o dilúvio, o povo já tinha saído da arca, Noé e a sua família. Deus já havia renovado o pacto, dizendo para crescerem, multiplicarem e encherem a terra. Eles começam a se multiplicar, mas no capítulo 11, o texto anuncia assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até os céus, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus disse: cresça e se multiplique e se espalhe. E eles falaram: não vamos fazer isso. Na verdade, nós vamos fazer uma grande torre aqui, tornar o nosso nome famoso, e nós não vamos ser espalhados. Todo mundo falava a mesma língua. O texto então diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E você sabe o que Deus vai fazer para julgar esse povo? Deus vai confundir a linguagem, para que eles se espalhem, para que um não entenda o outro e tenham que de fato se separar. Veja o que Deus diz mais: porque eles têm todos a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E tudo o que eles intentavam fazer era pecar. E Deus disse: vocês não vão pecar mais não, quer ver? Julga, mas o julgamento de Deus vem com misericórdia. Porque ao confundir a linguagem, Deus os obriga a separar e a cumprir a sua ordenança. Deus está impedindo o povo de ir mais fundo no seu pecado. Então, por vezes, aquilo que para você é juízo, e é mesmo, disciplina do Senhor, vem com misericórdia, porque você é filho dele. Deus está preservando você de pecar o tanto que você poderia pecar.
E eu creio até que alguns morrem por causa disso. Particularmente, essa é a minha interpretação de Ananias e Safira. Eu não creio que eles eram ímpios, eu creio que eles eram crentes. Crentes que, ao olhar Barnabé sendo bem visto pela comunidade por ter dado uma oferta grande, falaram: vamos dar também para a gente ser bem visto? Mas mentiram. E Deus então os disciplina. É como se Deus estivesse dizendo: vem para o lado de cá que vocês estão pecando muito aí. A despeito de você e dos seus pecados, Deus guarda a sua vida, preserva a sua vida. E mesmo no caso de crentes que morrem, Deus os está preservando de pecar mais ainda. Então, ainda que muitas vezes Deus livre você, como fez com Davi, como fez com outros servos de Deus, não acho que isso é um incentivo para você viver de qualquer forma. Não acho que isso é um incentivo para você viver essa vida dupla. Não brinque com o pecado. Paulo afirma no Novo Testamento que não há comunhão entre luz e trevas. Há muitos crentes negando os seus princípios perante os não crentes, na tentativa de ganhar a simpatia deles, ou de levarem vantagem em alguma situação. Não queira o aplauso desse mundo. É claro que, em certo sentido, o mundo precisa ver as suas boas obras, mas as suas boas obras. E não a sua vida de agente duplo, que no domingo vive como um santo na igreja e peca contra Deus de segunda a sexta no horário comercial. Ser bem visto por pecar está errado. Ser bem visto por honrar a Deus é o que Ele chama você a fazer. Então, se você está pecando para ser bem visto por este mundo, fuja disso. Mas o texto fala um pouco mais. Se por um lado Deus muitas vezes preserva você por causa de Cristo, a despeito dos seus pecados, por outro, Deus trata os seus pecados para aproveitamento espiritual. Então você entra no capítulo de número 30. Por graça e misericórdia, Deus livrou Davi de pecar ainda mais. Davi vinha levando essa vida dupla. Ele batalhava contra os inimigos de Aquis e dizia a Aquis que não era isso que ele estava fazendo. Ele mentia descaradamente. Com isso, ele ganhou a simpatia de Aquis. Esse homem é um bom homem, é como um anjo de Deus aqui. Eu não sei porque que os príncipes filisteus estão desconfiando tanto desse homem. Deus livrou Davi de pecar ainda mais, quando os príncipes filisteus questionam o rei, e o rei então agora o manda embora. Contudo, Deus não ignora o pecado. E é por isso que você não brinca com o pecado. Você não transige com o pecado. Deus não retira todas as consequências do pecado de Davi. Se ele evitou que Davi precisasse tomar uma decisão difícil, veja o que acontece agora quando Davi retorna para Ziclag. Davi se vê diante das consequências da sua má escolha lá atrás. Quando ele deixou a terra de Israel fugindo de Saul e buscou refúgio na terra inimiga e ganhou esse pedacinho de terra do rei, onde ele viveu a vida dupla. O texto diz, verso 1 a 3. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Veja o verso 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas.
Ainoã, a jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. As consequências vieram. Porque se Davi não tivesse fugido da sua terra para a terra dos filisteus, isso aqui não teria ocorrido. Ele não estaria passando por isso. Ironicamente, Davi fugiu para preservar sua família e os seus homens e a família dos seus homens. E agora, todas as famílias foram levadas cativas. Aquilo que parecia um local de refúgio, foi exatamente o local onde eles foram tomados. A cidade está totalmente destruída. Essa cidade não pertence mais aos filisteus, é a cidade de Davi. O texto fez questão de dizer lá atrás, que quando Aquis deu Ziclag, essa cidade permanece sendo dos reis de Israel até os dias de hoje, nos tempos deles. Mas agora a cidade está destruída. E diante de todo esse cenário, Davi experimenta profunda tristeza diante do que ocorreu. Verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Era algo terrível. Foi algo que de fato abateu o coração de todos esses homens. E o resultado do pecado, irmãos, é esse. O resultado do pecado sempre será tristeza. Aquilo que aparentemente traz a você alegria e pretensa segurança, se for pecado, gerará tristeza no final. Até então, Davi acha que está tranquilo, está seguro, ele está conseguindo manter seu personagem diante do rei, e agora Deus até misericordiosamente o livrou de tomar uma decisão, mas ele enfrenta consequência dos seus atos. Não brinque com o pecado. É por isso que o chamado bíblico é para que você caminhe em santidade. É para que você caminhe honrando ao Senhor Jesus Cristo. Mas além dessa tristeza profunda, gerada pela situação, você tem os homens que estão com Davi, que lá no capítulo 22 são chamados de homens amargurados de espírito, e que por estarem oprimidos por Saul, acabaram se juntando a Davi, vendo em Davi um ungido de Deus. Estes homens agora falam em apedrejar Davi. Compare isso. Vá lá no capítulo 22. Dê uma olhada no verso de número 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. E aqui então, Davi aponta para aquilo que Jesus irá dizer: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Davi está fazendo isso. Davi está prenunciando o Messias. Mas agora, depois que ele peca e o seu pecado tem como consequência estes homens estarem sem as suas famílias, o texto diz lá no verso 6, capítulo 30. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. O povo que estava esperançoso em Davi, agora se frustra e quer apedrejá-lo.
Davi está colhendo as consequências do seu pecado. E Davi, que em vários momentos tipifica Cristo, aqui é visto como qualquer homem, pecador. E então isso serve de alerta para você. Porque em sua vida haverá pessoas importantes. Talvez você tenha pais piedosos, crentes, que você olha e diz, são o meu modelo. Talvez líderes espirituais da sua igreja. Você olha para os presbíteros da igreja, para o pastor e diz, poxa, um bom exemplo de crentes. Usufrua da bênção de ter pessoas assim ao seu lado. Mas nunca ache que eles são a razão para a sua segurança e para a sua alegria. Por mais piedosos que sejam seus pais, eles não são sua segurança e alegria. Por melhores que sejam seus líderes espirituais, eles não são a sua segurança e alegria. Eles são passíveis de pecar contra o Senhor. E por vezes elas vão decepcionar você. E se os seus olhos não estiverem fitos em Jesus Cristo, você vai desanimar até mesmo da caminhada cristã. Porque você elegeu o modelo errado para se mirar. Lembre que o próprio Paulo, que dizia para os crentes olharem para ele e imitarem a ele, não se colocava como o fim último. Sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. É nisso que nós imitamos as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Porque de outra forma, nós vamos fazer o que estes homens estão fazendo. Ao mesmo tempo que se ajuntam a Davi, vendo alívio no ungido de Deus contra a opressão de Saul, agora eles querem apedrejar Davi. Cristo é o único que nunca vai decepcionar você. Nunca. Olhe somente para Ele. Mas o texto mostra que o pecado de Davi, ele não trouxe consequências apenas para Davi. O pecado de Davi trouxe consequências aos homens que estão desesperados em meio a tanta pressão. O próprio Davi está angustiado. Pecado é algo terrível. Chefes de família que pecam podem levar suas famílias a sofrer. Sua esposa, seus filhos. Esposas que pecam podem trazer sofrimento ao seu lar. Não é sem razão que Provérbios vai advertir, dizendo que a esposa sábia é quem vai edificar o lar. O contrário é verdadeiro. Se ela for tola, aqueles que estão ao seu lado irão sofrer. Pais podem pecar e levar os seus filhos a experimentar tristezas. É por isso que eles devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não são eles aqueles que fazem os seus filhos desanimarem. O pecado, irmãos, ofende a Deus, mas ele machuca também aqueles que estão à sua volta. Ele não fica restrito a você. Ele vai atingir pessoas. Mas a despeito disso tudo, Deus está tratando com Davi. Tudo o que Davi está experimentando é fruto do seu pecado. Mas a disciplina de Deus é amorosa e misericordiosa. Como o autor aos Hebreus afirmará no Novo Testamento, a disciplina que no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, a longo prazo ela traz alegria. Porque a disciplina é para aproveitamento. E é isso que você vê no final do verso 6. Porém, e é esse porém que muda tudo aqui. É esse porém que traz a você esperança.
Porque você vem lendo o texto bíblico e fala que terrível isso aqui. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E aqui então você vê o grande contraste entre essa história e a história do capítulo anterior. Porque Saul, em meio à sua angústia, buscou um morto por meio de uma abominação, que era a consulta aos mortos. Davi, em meio à sua angústia, se refez no Senhor. Buscou ao Senhor. 2 homens, ambos pecadores, ambos tomando atitudes muitas vezes impensadas, transgredindo a lei de Deus, um se afundando cada vez mais no seu pecado, o outro sendo disciplinado e voltando para Deus. E como eu já anunciei no início, a diferença não está nos homens, a diferença está em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são tratados pelo Senhor com misericórdia. A grande diferença, irmãos, é a graça de Deus. Porque se Deus retirasse a sua mão de sobre Davi, como fez com Saul, Davi também não teria buscado a Deus. Então, se Deus está tratando os seus pecados, não desanime, louve a Ele. Ele está tratando você como um filho amado. Mesmo que você esteja experimentando tristezas, fruto das escolhas que você fez, consequências dos seus pecados, por causa de Cristo, por causa da sua união com o Redentor, Deus está tratando a sua vida para que no fim você seja santificado, porque a promessa de Deus é apresentar você junto com a igreja no dia final, sem mácula e nem ruga. E é por causa de Cristo, somente por causa de Cristo, que Ele não virará as costas para você. Cristo foi desamparado na cruz, para que você não seja. Para que Ele continue tratando com a sua vida. Para que a boa obra que Ele começou em você seja completada até o dia de Cristo Jesus. Então, se no capítulo anterior você viu Saul em seu declínio espiritual, longe de Deus, buscando ídolos, o texto de hoje mostra como é que Deus trata você por causa de Cristo. Deus muitas vezes vai preservar você a despeito dos seus pecados. Mas não faça dessa verdade uma desculpa para pecar. Antes, quando você pecar, louve a Deus por sua graça e misericórdia. Louve a Deus por não tratar você como você merece. Mas Ele faz isso porque os seus pecados foram cravados em Cristo. Eles foram punidos no seu Salvador. Por causa de Cristo, Deus trata os seus pecados para aproveitamento espiritual, porque certamente Ele vai completar a boa obra começada em você. Nunca se esqueça. Tudo isso é somente por causa de Cristo. Quem não está em Cristo, quem não espera o Redentor, terá o fim de Saul. Afundará cada vez mais em suas transgressões. Lembra o que Aquis disse no verso 6? Ele falou sobre Davi: bem sei que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo
de Deus. E no versículo anterior, nenhum mal tenho achado em ti. Os filisteus estão dizendo: olha, rei, cuidado com esse homem. Davi, eu não sei porque está todo mundo olhando assim para você, eu não acho nenhum mal em você. Foi isso que disse o rei. Ele disse isso de forma indevida, meus irmãos. Davi estava enganando o rei. Davi estava ludibriando, ele não estava sendo bom com o rei. Ele estava esfaqueando o rei pelas costas, mantendo uma aparência de bondoso. Contudo, lá no Novo Testamento, o descendente de Davi ouvirá algo semelhante. Abra Lucas, capítulo 23. Veja o verso de número 4. Aqui Jesus está diante de Pilatos para o seu julgamento. No verso 4, disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime nenhum. E isso é verdade. Se o elogio de Aquis a Davi não cabia, porque Davi tinha pecado, e a despeito do seu pecado, Deus o livrou da morte. Aquele que é a verdade, aquele que nunca pecou, e isso foi reconhecido pelo seu juiz, não vejo nele crime nenhum, não foi poupado pelo seu pai. Ele foi à cruz por causa dos pecados de Davi, por causa dos seus pecados, por causa das minhas transgressões, porque Ele ama o seu povo, porque Ele livra o seu povo. Davi indevidamente foi visto como sendo bom, como um anjo de Deus. Jesus, maior e mais bondoso que todos os anjos, pois é o próprio Deus, mostrou toda a sua bondade indo à cruz maldita, a fim de livrar você da pior das consequências do pecado. A ira vindoura, a ira dele mesmo. E é por isso que você não deve brincar com o pecado, ainda que você saiba pela Escritura que Deus muitas vezes vai preservar você a despeito do seu pecado. Não brinque com aquilo que matou o seu Redentor. Mas se você pecar, saiba que você será tratado pelo Senhor para aproveitamento. Se você está em Cristo, Ele tem ciúmes de você, como diz Tiago. E Ele tratará o seu coração. Por vezes isso será dolorido. Por vezes isso não trará alegria. Talvez você fique até desesperado. Mas Deus quer restaurar a sua vida. Quer trazer você para junto dEle. Você não morrerá eternamente. Porque Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele em quem Pilatos não viu mal nenhum, foi à cruz em seu lugar para a glória do Pai. Vive então para a glória dEle cada um dos dias da sua vida. Porque se você está em Cristo, Deus continuará tratando você com graça e com misericórdia.